Glória a Deus. Olha, não se esqueça, está chegando o aniversário da igreja. Amém? E vai ser no domingo. É a primeira vez que a gente comemora o aniversário da igreja no domingo. Eu acho que é. Né? Por quê? Porque o domingo você não tem por que faltar. Sim ou não? Né? Você sabe que você é o convidado especial do aniversário. Né? Jesus vai estar aqui para receber você. Então você não vai deixar, não vai ficar de fora. Amém? E você está liberado a trazer outros convidados, viu? Porque é aniversário, normalmente a gente não pode levar outras pessoas. É ou não é? Você não vai ser convidado, eu quero convidar você para o meu aniversário. Aí você chega, você e mais 5. Já pensou? Aí chega outro convidado e mais 6. Vai ser uma festa de arromba, né? Porque não vai ter lugar para todo mundo. Mas aqui pode trazer quantos você quiser. Amém? Porque aqui nós vamos falar da palavra. Glória a Deus. Quem achou 1 de Pedro 4, verso 1? Só ratificando aqui, coloque o seu celular no silencioso, para que nada atrapalhe você de ouvir a palavra, amém? Por quê? Porque a palavra é a parte mais importante do culto. É ela que liberta, amém? É a palavra que tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa entra em um culto, em uma igreja, com a vida totalmente arrebentada, com a mente toda corrompida, com valores, e ela entra ali e a palavra tem o poder de libertar aquela pessoa. Né? Ela é tocada, ela é ministrada, ela volta para casa, ela passa a viver uma nova vida por causa da palavra de Deus. Amém? Não por causa de pessoas. 1 de Pedro 4:1 diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Verso 5. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alerta. Dediquem-se à oração. Verso 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus e as suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Diga amém. Amém. Mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Feche seus olhos por um instante e ore juntamente comigo nesse momento, todos com os olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir, ó Deus, a Tua presença, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, não nos deixa sair desse lugar sem compreender, meu Pai, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Meu Deus, fica conosco neste momento. Abre os olhos, meu Deus, do nosso entendimento, ó Pai, para que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida.
e para que possamos te servir, meu Pai, fazer a tua vontade, meu Deus, e passar por essa terra, meu Deus, ter dias felizes nessa terra, ao teu lado e na tua presença, é o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Dê um aplauso a Jesus. E glória a Deus. Mais uma vez eu vou ler o primeiro verso, que diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, diga, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém? Coloca na tela para a gente, coloca a tela na tela, o tema. Amém? Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui, irmãos? Primeiro, o que chama muito a minha atenção, versículo 7, dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Quem acredita na palavra de Deus? Amém. O que é isso? O final de tudo está se aproximando. Ou seja, nós não vamos ter mais tanto tempo, nós não vamos mais viver, até o final da nossa vida, e os nossos filhos vão viver, e os nossos netos vão viver, e parece que o mundo não vai ter fim. Você pode perceber tudo que está acontecendo, tudo que está ocorrendo, os sinais dos finais dos tempos estão aí. Tudo que Jesus falou que iria acontecer quando estivesse se aproximando dos finais dos tempos, já está ocorrendo, já está acontecendo. Se você observar, abrir os seus olhos, você vai ver que tudo isso está se cumprindo. Sim ou não? Muita coisa está acontecendo. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Quantas pessoas você conhece que se afastou de Deus? Que foram alguém em Deus, que serviram a Deus, que foram apaixonadas por Deus e hoje estão distantes, e hoje estão longe de Deus. Isso é só um ponto do que eu estou citando, sem contar as guerras que Jesus falou. Você está vendo guerras, você está vendo que guerras estão acontecendo e parece que não tem fim. Eu não sei quanto tempo faz que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, não é isso? Eu só sei que não acabou ainda, ou acabou? Ainda não. E você sabe que guerras são vidas que estão sendo ceifadas. Inocentes, pessoas, crianças, jovens, senhores. Muitas pessoas estão morrendo. O tema da mensagem é viver para Deus. Diga, viver para Deus. Quantos aqui querem viver para Deus? Glória a Deus. Voltando aqui para o capítulo 1 e 2. Como é que nós vamos viver para Deus, irmãos? A gente vive em um mundo difícil, sim ou não? Nós temos as nossas guerras pessoais, sim ou não? Nós temos as nossas tribulações, temos problemas, às vezes, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Alguns enfrentam problemas na saúde, outros no temperamento, outros têm um coração mais duro, outros são desobedientes. A verdade é que a nossa vida não é fácil, sim ou não? Não é fácil. Então, como que nós vamos viver para Deus? Gostei do tema, muito bonito. Viver para Deus, que lindo, Mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Sim ou não? Você já parou para pensar nisso? Como é que eu vou conseguir? A minha carne pede pecado, não é assim? O meu corpo deseja coisas ilícitas. É uma guerra para me santificar. Foi uma guerra para mim estar aqui na igreja hoje. Tem ou não tem situações assim? Sim. Pastor, quase eu não chego. Minha vontade era ficar em casa. Não vou nem pedir para levantar a mão quem sofreu esse ataque aí para sair de casa. Mas é uma realidade. Aonde você vai é pecado. Você liga a televisão, você é tentado. Você passa na rua, você é tentado. Para vir para a igreja já é um desafio, sim ou não? Para se consertar com Deus é outro desafio. Para cumprir a palavra de Deus, outro desafio.
para fazer o que Deus está nos chamando para fazer, também é um desafio. Sim ou não? Porque o chamado de Deus não é apenas ir à igreja. Deus tem algo muito maior, diga muito maior. Muito maior. É o que Deus tem para a nossa vida. Então, quem vive para Deus, vive muito melhor do que quem vive para si mesmo. Isso é uma realidade. Se você pegar pessoas que vivem para Deus e pessoas que não vivem para Deus, você vai ver a diferença na vida delas. Você vai ver que há uma grande diferença. Não é uma diferença, é uma grande diferença. Amém? Porque aqueles que vivem para Deus, Deus guarda, Deus protege, Deus abençoa, Deus livra, Deus sustenta, Deus dá graça para a pessoa continuar, porque não é fácil. Essa é a realidade. Não é fácil. Agora, uma pessoa que vive para si mesmo, você vai ver as dificuldades que essa pessoa vai enfrentar. Pastor, significa que quem vive para Deus não passa dificuldade? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. O sol nasce para o justo e para o injusto. Amém? Deus ama o justo e Deus ama o injusto. Quem está aqui, diga amém. Amém. Deus ama todos, é a sua criação. Mas nós vamos ver, a vida de quem vive para Deus é de um jeito. De quem não vive para Deus é de outro jeito. Não é que não há desafios na vida de quem vive para Deus. É que mesmo com os desafios, aquela pessoa, ela vai sair daqueles desafios porque ela tem a direção de Deus, tem a palavra de Deus, tem o conselho de Deus, ela tem a presença de Deus, ela tem o temor de Deus na vida dela. Então vai ser diferente. Quem não carrega isso, não sabe como resolver as suas situações. E quando resolve, resolve na carne. Como é que resolve algo na carne, né? Um casal está com problema, está passando muito problema, não está se entendendo. O que eles vão fazer? Vamos separar. Cada um para o seu lado. Tchau. Não aguento mais. É ou não é assim que acontece? Agora, pessoas que vivem para Deus, elas sabem que aquela é a vontade do diabo separar. Entendeu? Que Deus tem um plano na vida daquele casal, na vida daquelas pessoas. E eles estão passando por um momento difícil. Mas se eles buscarem a Deus, eles sabem que Deus vai dar graça para resolver. Eles têm a convicção, né? Quando abre a Bíblia, quando ora, quando busca um conselho. Então a vida de quem vive para Deus é diferente. Existe uma diferença entre o cristão e o pagão. O cristão que vive para Deus, amém? Porque tem cristão que não vive para Deus. Você sabia disso? Não vive para Deus. Mas como é que vai viver para Deus? Quer dizer que eu vou ter que sair do meu trabalho, pedir a conta? Negativo. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, está escrito que o primeiro homem que Deus criou e colocou na face da terra. A Bíblia diz em Gênesis 2, 15, vamos abrir rapidinho. Gênesis 2, 15, está escrito assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para dormir o dia todo. Amém? Você está acompanhando aí, né? Não, não é 21, não, é 2, 15. Obrigado. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém? Então Deus criou o homem para trabalhar. Diga, trabalhar. É para isso que Deus criou o homem. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um homem desempregado. Sério, fico mesmo. Pergunto das pessoas que estão próximo, né? Tento fazer alguma coisa, porque é horrível um homem parado. Porque o homem foi feito para trabalhar. Está aqui, é o primeiro homem da terra. Deus colocou ele aonde? No jardim, para trabalhar. Para o quê? Vamos lá. Cuidar e cultivar. O que é cuidar e cultivar? Diga, trabalhar. Trabalhar. Amém? Então, peraí, como é que Adão ia viver para Deus? Se Deus colocou o coitado para trabalhar o dia todo. Né? Porque tem pessoas que pensam assim. Como que eu vou viver para Deus? Eu tenho que trabalhar. Alguém tem que trabalhar nessa casa. Né? Eu tenho que pagar conta. Irmãos, se Adão não tinha nem conta e trabalhava, imagina nós hoje. É ou não é verdade? Adão não pagava nem aluguel no jardim, nem energia.
IPTU, isento de tudo. Olha como é bom servir a Deus, né? Não estou falando que você não vai pagar aluguel, tá? O cara vai chegar lá para te cobrar, aluguel venceu. Não vou pagar não. Está escrito, Gênesis 2:15. Continuando. Então, o que Deus fez com Adão? Colocou ele no jardim. E ele, desculpa, mas eu não prestei atenção, não sei se Eva já estava na parada. Que de repente, quando Eva chegou, começou a chegar a conta no jardim, né? É brincadeira, brincadeira. A recompensa do casado, hein? Lembra lá. Então, preste atenção. Como é que nós vamos viver para Deus se a gente tem uma vida corrida? Tem ou não tem? A gente tem que trabalhar todo dia, sim ou não? A gente trabalha, tem uns que trabalham e estudam, temos que dar atenção para a família, temos que estar com a esposa, esposo, filho. Como viver para Deus desse jeito? Irmãos, a Bíblia diz que Deus ia visitar Adão e Eva na viração do dia. Diga, viração do dia. Que horas é a viração do dia? Às 18 horas, irmãos. 6 horas da tarde. Ia lá visitar eles. Por que Deus ia nesse horário? Porque Adão já tinha ralado o dia todo, e naquele tempo era o tempo do homem ter relacionamento com Deus. Parece que a nossa geração tem muita dificuldade de entender isso. Por isso que tem pessoas que trabalham, vira dia e noite trabalhando. Mas eu tenho que trabalhar, Claro que tem. Eu concordo com você. Tem que trabalhar, mas não podemos abrir mão de viver para Deus, porque só quem vive para Deus vive bem. Você está entendendo isso? Só quem vive para Deus. Mas e as guerras? Mesmo com guerras, se você viver para Deus, você vai viver bem. Amém? E dá para viver para Deus trabalhando? Claro, acabei de provar aqui para você. Cristão que vive para Deus, teme a Deus, busca Deus e serve a Deus, trabalha para Deus. O que é temer a Deus? É ter um profundo respeito por Deus. Amém? A pessoa que vive para Deus, ela tem temor a Deus. E o temor nos livra de um monte de laço que o diabo arma. Isso aqui não tem nada a ver. Não posso fazer isso aqui, eu tenho temor a Deus. E essa proposta, não, isso aqui não é para mim. Eu sou um homem que temo a Deus. Eu sou uma mulher que teme a Deus. Então não vai entrar, em laços, não vai cair em armadilhas por causa do temor a Deus. E isso é viver para Deus. Segundo ponto, o cristão que vive para Deus busca conhecer a Deus. Ele não vem só no culto, senta, ouve e vai embora. Não, isso é muito pouco. Amém? Ele busca conhecer a Deus, porque a Bíblia diz que esse Deus está vivo, irmãos. Amém? Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então, como é que eu busco conhecer a Deus? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Amém, igreja? Amém. Quem aqui está estudando a Bíblia? Amém. Poucas pessoas estão conhecendo a Deus. Amém? De que outra maneira? Orando a Deus. Então, se eu quero viver para Deus, eu preciso estudar a Bíblia e eu preciso fazer minha oração. Amém? O que é oração? É falar com Deus. Como é que você vai conhecer alguém que você não fala com ele? Por exemplo, tem alguém aqui no culto que você não conhece. É ou não é verdade? E você nunca vai conhecer se você não falar com essa pessoa. Por exemplo, aqui, o irmão está aqui. Eu nunca falei com ele, eu não conheço ele. Sei que ele é um cara alto, tem uma cara assim de macho. Deixa eu ver o que mais. Macho que eu digo porque é sério, Descobri hoje que ele é descendente de japonês, viu, pastor? Não pode ficar... Falei, mano, esse cara com o olho puxado, a pastora falando aqui de japonês. Então, às vezes a pessoa tem uma impressão assim, eu não fui com a cara dela. Isso principalmente com mulher, Só para ajudar as irmãs, Mas você nem conheceu a irmã. Você nem falou com a irmã. Procura conhecer a irmã, porque às vezes é só uma impressão que você teve, Olha, o cara olha para a cara desse jovem, pensa que ele é chato, o cara é legal. Nem ele aceita alguém achar que ele é chato. De tão legal que ele é, entendeu? Então, nós precisamos conhecer a Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus? Estudando a palavra, irmãos.
Amém? Estudando a palavra, fazendo oração. Deus, disseram que o Senhor existe, então me prova isso, eu preciso te conhecer. Eu conto aqui meu testemunho, e Deus falou comigo através de um sonho. Eu tinha 1 mês na igreja, 2 meses, sabia nada de Deus, ouvi uma coisa, falei, eu vou pôr em prática o que eu ouvi na igreja. Eu coloquei em prática, Deus falou comigo em sonho, e hoje eu tenho uma família porque eu ouvi a voz de Deus. Amém? Amém? Talvez eu teria acabado com a minha vida, não estaria aqui. Então é importante conhecer a Deus, sim ou não? É importante se relacionar com Deus. E como que faz isso? Estudando a Bíblia e orando. Servir a Deus. Porque quem vive para Deus serve a Deus. Esse ponto é muito importante, irmãos. E o que é servir a Deus? É fazer a obra de Deus. Amém? Mas como que eu vou fazer o trabalho o dia todinho? Eu até faço faculdade. Como que eu vou servir a Deus, irmãos? Você serve a Deus nas suas horas vagas. Quem entendeu? Quem aqui tem hora vaga? Se falar que você não tem hora vaga, já é escravo isso, né? Tem que processar lá onde você trabalha. Amém? Então é nas horas vagas. Por isso que Deus deixava para ir conversar com Adão e Eva na viração do dia. Ninguém vai lá no jardim agora, porque Adão está trabalhando, né? Deixa Adão ralar. Trabalha, Adão. Coloca o nome nesse animal pescoçudo, girafa. Agora esse aqui com a juba, leão, né? Adão estava trabalhando, glória a Deus, trabalhando, com certeza tinha que fazer o churrasco dele, né? Matar alguém lá, alguém não, algum animal, né? Para fazer a sua comida, né? Não sei o que Eva fazia naquela época, não sei. Eu sei que hoje as mulheres cozinham muito bem, amém? Olha, estão sem fé os maridos, hein? Eu sei que hoje as mulheres cozinham muito bem, amém? Se pro lado amanhã, hein? Continuando. Nada de fazer aqueles arroz para embuçar a parede. Amém, vamos lá. Então, como que eu vou servir a Deus? É claro que é na sua hora vaga. Amém? A pessoa que quer viver para Deus, irmãos, é muito gostoso viver para Deus. É muito bom viver para Deus. E eu ouso dizer que é a única maneira de permanecer em Deus. Sabia? É a única maneira. A pessoa que só frequenta uma igreja, vai chegar uma hora que ela não vai ter motivo para continuar frequentando. Porque ela não faz nada para Deus, ela não serve a Deus, ela não ora a Deus, ela não lê a palavra de Deus, ou seja, ela não está aprendendo nada de Deus. Ela não se envolve. Então, como que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus nas minhas horas vagas. Amém? Como eu sou um trabalhador, trabalho bastante, mas eu tenho um horário para acabar meu trabalho. Acabei o meu trabalho, o que eu vou fazer? Alguma coisa para Deus. Claro que eu vou tomar meu banho, vou tomar meu café, eu vou jantar, mas e depois? Depois eu posso orar, posso ler a Bíblia, posso ligar para algum irmão, posso visitar alguma pessoa, posso ajudar alguma pessoa em oração, sim ou não? Você também pode fazer isso. Isso está no alcance de todos nós, e é isso que Deus quer, diga amém. Amém. É isso que Deus espera de nós. E você sabia que é isso que é o combustível para a nossa fé continuar de pé? É isso. Faça uma pesquisa com pessoas que não servem a Deus, que não vivem para Deus, e com outros que, de repente, só frequentam uma igreja. Você vai observar a diferença. Por quê? Claro que quando nós começamos, nós só frequentamos. Mas nós viemos para a igreja, nós frequentamos os cultos, nós ouvimos a palavra, amém? Nós vamos aprendendo a palavra, Deus vai falando conosco, principalmente se estivermos atentos, amém? Porque se você entrar aqui e não se concentrar, e não prestar atenção na palavra de Deus, e não desejar que Deus fale aos seus ouvidos, ao seu coração, você corre o risco de sair daqui e não ouvir nada da parte de Deus, e de não aprender nada da parte de Deus, e Deus quer que você aprenda, amém? Amém. Glória a Deus. Continuando, então buscar a conhecer a Deus, trabalhar para Deus, fazer a obra de Deus, em que momento? Nas horas vagas. Mesmo sendo cristãos, isso só é possível se tivermos uma mudança de mente, sabia?
Por que uma mudança de mente? Porque nós viemos de um mundo corrompido. É ou não é verdade? Nós viemos de um mundo onde a mentira prevalece, onde o mais esperto é o melhor. É ou não é? Onde quem tem mais dinheiro tem mais valor. Não é assim? É. Talvez a nossa casa era assim. Aonde a gente pensava que o dinheiro é a melhor coisa do mundo, vai dar segurança, vai me guardar. O que mais? Então nós viemos para Jesus com uma mente corrompida, totalmente fora dos valores cristãos, daquilo que Deus estabeleceu para o ser humano. Totalmente longe. É uma inversão de valores. Para o mundo, o que é valoroso para nós nos serve. Sabia? Para nós, o que é valioso para o mundo não serve, não vale nada. É isso. Uma mudança de mente. Acompanhe comigo, 1 Pedro 4, verso 2. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Perdão, verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se, diga armem-se, também do mesmo pensamento. Amém? Nós precisamos nos armar do mesmo pensamento. O que é armar-se? É preparar-se para um serviço determinado. Deu para entender? Para um fim determinado. Armar-se é preparar-se para um fim determinado. Armar, prover do necessário para se defender. O que a Bíblia está dizendo? Armem-se com a mesma maneira de pensar que Cristo. Porque se não houver uma transformação na nossa mente, diga na minha mente, nós não conseguiremos viver para Deus. Sabe por quê? Porque lá fora você vai ser bombardeado pelas suas necessidades, pelas tentações, pelas propostas, pelos conselhos errados e pelos desejos do nosso corpo humano. Entende? Então tudo isso vai bombardear a sua mente e você pode chegar a uma conclusão de que, para que viver para Deus? Vou ganhar nada? Sim ou não? Pode acontecer. O espírito de incredulidade pode entrar em você e em mim e nos levar a acreditar que não vale a pena viver para Deus. E o inimigo ainda vai enganar você, se você não armar a sua mente, te mostrando, tá vendo o irmãozinho tal? Olha para ele, tem nada, pobrinho, consegue nada na vida, ó, tá vivendo mal, servindo a Deus, é isso que tu quer? É assim que o diabo trabalha. Por quê? Porque é uma mente que não foi transformada. Entende? A pessoa até entra na igreja, mas aqui, não penetrou. A Bíblia diz que quando a semente, a palavra é pregada, e a pessoa não entende, vem o maligno e arranca, rouba, arrebata o que foi semeado. Porque sabe qual é o plano do diabo? Não deixar eu e você compreender os planos de Deus para a nossa vida. Que vem através do conhecimento da palavra. É isso. Ele não quer que a gente entenda. Então, se não houver uma mudança na nossa mente, não vive para Deus. Porque tudo que o mundo diz vai contrário ao que a Bíblia diz. E o que a palavra de Deus diz, que é o próprio Deus, vai contrário tudo que o mundo diz. Por exemplo, se tu vai entregar oferta, vai dar dinheiro para os outros? Bobão. Dízimo é o teu dinheiro está sendo roubado. É ou não é verdade isso? Verdade. Os princípios de Deus. O mundo não aceita. O mundo não entende. É ou não é verdade? Eu já falei isso. Quando eu me converti, a minha mãe falou, meu filho... Não, antes de eu me converter, perdão. Quando você se converter, você vai ser um dizimista. E Deus vai lhe abençoar muito. Eu, na minha mente, falei, tô fora. Dá meu dinheiro nada. Não é assim o natural que a gente pensa? Claro que é. E tinha chego aqui nessa cidade sem nada. Só uma carteira de habilitação, só de moto.
mais nada, né? E aí me converti há 21 anos atrás. Há 21 anos eu dizimo, oferto e graças a Deus tenho chego até aqui. Amém? E quero ir mais além. Continuando, Romanos 12, verso 1 e 2. Abra aí a sua Bíblia. No celular, na Bíblia convencional ou aqui na tela se você está sem as duas. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, diga sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque sacrifício era matar um animal para oferecer a Deus. E o que a Bíblia está dizendo? Como sacrifício vivo, vocês vão se oferecer. Para quê? Para servir a Deus. Quem entendeu? Para fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Para viver para Deus. Continuando. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, diga boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que você vai provar dessa vontade maravilhosa de Deus? Primeiro tem que ter uma mudança aqui, ó. Diz para a pessoa que está ao seu lado, só se mudar a mente. Pergunta para ele, quer saber como prova a vontade de Deus? Ore para que Deus transforme a sua mente. Quem está entendendo? Porque a gente vai pensar assim, eu vou perder se eu for para a igreja. Sim ou não? Claro. Se eu for para a igreja, eu vou ter que deixar minha gelada. Nós pensamos assim. Se eu for para a igreja, eu não vou mais sair com as minas. É ou não é? Olha, como é que eu vou para a igreja? Eu estou roubando um dinheirinho que está me ajudando tanto. Eu desvio lá na minha empresa, todo mês, R$1.000. Que bênção. Verdade. Ou seja, a gente está pensando que... A gente não, perdão. Poxa, perdão. Você não faz isso, nem eu. O que a pessoa pensa? Que aquilo é lucro, sim ou não? É bênção. Ou dinheiro, meu irmão. Né? Ou quem trai aí o seu cônjuge. Eu tenho outra mulher, eu não sou besta, né? Tem logo duas. Não é assim que o homem fala, né? Quando aqueles homens ímpios se juntam, né? O que a gente pensa que é lucro, mas a gente não sabe que aquilo ali é uma semente plantada, vai voltar para nós a colheita. Às vezes a pessoa passa anos roubando. Imagina esses políticos de hoje, né? Que só vê abrindo coisas, meu irmão. Quando eu vejo muita coisa, eu falei, deve ser de alguém lá de Brasília. Porque o que a gente pensa? Que as coisas que a gente faz, ninguém vai saber. É que nem o pecado. Quando a pessoa está pecando, o que ela pensa? Ninguém está vendo, né? Ninguém vai saber. Eu fiz direitinho, ninguém vai descobrir. Não é ou não é? Não é assim? Quem lembra daquela mulher que matou o dono da Ioki? Eu sempre gostava de dar esse exemplo, não sei porquê. Vocês não lembram, porque eu acho que eu nunca dei aqui nos últimos anos. Vocês não lembram não da mulher que matou o marido dela? E ela cortou direitinho ele, colocou nas malas e levou e jogou lá em São Roque. Eu já passei nessa cidade, interior de São Paulo. E colocou lá as malas, lá no meio do mato. Irmãos, não tem como. Não acontece nada oculto que não seja revelado. Está escrito na Bíblia. Não tem nada oculto que não seja revelado. Alguém viu as malas, falou, uma mala ali no meio do mato, vamos lá, bora. Chegou lá, meu irmão, era um monte de pedaço de um ser humano. Mas incrível que esses dias falaram para mim que ela já saiu da cadeia, né? A Suzana Ristoff também, né? Matou os pais. Quem mais? Liberaram geral agora, 2023. Tá vendo? Mas continuando, isso não tem nada a ver com a gente. Amém? Então, o que acontece? A Bíblia está dizendo, irmãos, para a gente oferecer o nosso corpo como sacrifício, o quê? Vivo. Sacrifício o quê? Vivo. Porque não precisa morrer, não.
Entendeu? Só morrer para nossa vontade e viver para Deus. Ofereçam seu corpo para Deus. Para quê? Para viver para Ele, para servir a Ele, para fazer o que agrada a Ele. E fazendo isso, a nossa vida vai ser transformada. Por quê? Está escrito que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem provar isso aqui? Amém. Tem que transformar a mente. Tem que pedir do Espírito Santo, me ajuda. Muda a minha mente, irmãos. Quando a gente chega para Jesus, a nossa mente é podre. É ou não é verdade? A gente ainda olha para onde não deve olhar. A gente pensa o que não era para pensar. Em casa, vai saber o que vê no celular, né? Por quê? Porque não teve uma mudança de mente. Porque quando Cristo transforma a mente, menos é mais. Você perde para ganhar. Entende? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Tudo contra o mundo. Tudo contra o sistema lá fora. É o inverso. Por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida e transforma a nossa mente, nós passamos a compreender que nas minhas horas vagas eu servir ao Senhor não é um peso, é um privilégio. Amém? Olha o que a Bíblia diz em 1 de Pedro aqui, capítulo 4. Olha, para que no tempo que lhe resta, o que ele está dizendo? Resta pouco tempo para nós. Você entende isso? Porque nós já gastamos muito tempo lá fora fazendo o que está escrito aqui, ó. Verso 2, para que o tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, porque nós vivemos a vida toda sem Jesus para isso, sim ou não? Queria beber, bebia. Fumava, prostituía, roubava, trapaceava a nossa vida toda. Continuando, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Diga amém. Amém. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente. Olha só, isso é verdade ou não é? Gastamos tempo. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Quem vivia assim? Todos nós. É verdade ou não é? Cada um aqui fazia uma coisa que está escrito ali. Uns bebiam, outros farriavam, outros se prostituíam, outros idolatravam alguém ou alguma coisa, e outros faziam tudo isso junto. Diga misericórdia. Verdade. Gastamos tempo da nossa vida lá fora, fazendo o que agrada o diabo. Aprontando, fazendo alguém sofrer, mentindo, roubando, enchendo a cara. É isso que a gente fez. E o que a Bíblia está dizendo a partir de agora? Vivam para Deus. Sirvam a Deus, façam a vontade de Deus. Obedeçam a Deus, trabalhem para Deus. Sabe por quê? Senão o diabo vai enganar você aqui dentro. Aqui dentro da igreja. Como? Eu estou na igreja. Eu sentando no banco, já era. Pelo menos eu não estou mais na farra, na bebedeira. Glória a Deus. Para começar, está muito bom. Mas a partir do momento que você vai entendendo a palavra, você vai compreendendo a palavra, você não aceita ficar parado. Amém. E por quê? Porque lá fora, tu não ficava. É ou não é verdade? Lá fora aprontava. É para beber? Tá aqui, 100 conto. É para droga? Tá aqui 50, manda buscar agora. Vai ter orgia? Tô com 100 conto aqui, vamos preparar tudo. Era ou não era assim a nossa vida? Não dorme não, que agora que tá ficando bom. Era assim a nossa vida. Ei, nós vamos pro baile. Agora, meu irmão, que hora? Tô me aprontando, tô passando aí. Era ou não era assim? Não. Ei, vamos para uma festa? Não, tô com sono. Duvido você ouvir essa frase. É ou não é verdade? Ei, vamos beber? Tô sem dinheiro. O cara arrumava dinheiro. Vendia alguma coisa. E para droga? Só a mãe olhava, cadê minhas panelas?
Novinha que eu comprei semana passada. Verdade. Eu tive um amigo, pasme o que eu vou contar para você. Amigo de infância. Irmãos, eu era pobre. Pobre é o diabo, né? Eu não tinha nada. E aí era meu parceiro de fumar cachimbo da paz. E aí a gente ia na casa dele, depois que a gente calibrou lá, né? Aí ele morava numa casa assim, 3 pisos, a gente subia a escada, aí a mãe dele preparava assim a mesinha, 2 banquinhos, eu e ele. Subia, aí estava preparado o suquinho e a bolacha com geleia. Falei, ai que lindo, né? Eu, pobrão da favela, não sabia o que era aquilo. Falei, meu Deus, a mãe dele prepara bolachinha com geleia. Aí beleza, aí era meu parceiro, a gente dava rolê, ele era meio maluco também, mas tinha condições. Um dia, sabe o que ele fez? Ele vendeu as rodas, as 4 rodas do carro dele. O cara veio com o macaco, levantou, tirou as rodas, é tanto, pega, bora usar. Falei, misericórdia, isso misericórdia agora. Né? Eu pensando, falei, como um abençoado tem coragem de fazer isso, irmãos? É ou não é? Vender as 4 rodas do carro para usar droga, né? E aí, o que a Bíblia está dizendo? Lá fora, vocês gastaram um tempão vivendo essa vida. Entende? Aí a gente vem para a igreja e deixa eu aqui no meu banco. Ninguém me toca, né? Ei, transforma a tua mente. Jesus quer usar a tua vida. Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. E se você ficar com a mesma mente, Deus não pode te usar como Ele quer. Tá dando para entender? Porque eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou parente da Gabriela. Acabou. Não muda, né? Porque nossa tradição, a gente adquire as coisas dos nossos antepassados. Você sabia disso? Está escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim, olha, vocês... Deus libertou vocês da maneira vazia que vocês viviam, a qual vocês receberam dos seus antepassados. Por exemplo, isso é maldição hereditária. Meu pai foi um homem ruim, duro. O filho é igual. Duro, seco. Maldição hereditária. Mas a Bíblia diz que Deus quebra tudo isso, amém? Amém. O meu pai foi cachaceiro. Aí o filho também é viciado em cachaça. Pode observar isso. O meu pai teve 10 mulheres, só perdeu pro Fábio Júnior. Teve 12, não, Fábio Júnior? Me ajuda aí. Aí lá vai o filho, caso separa. O nome disso, maldição hereditária, está na Bíblia. Amém? E às vezes a pessoa até entra na igreja, mas não transforma a mente. Quem está entendendo? Amém. E se não transformar a mente, não experimenta das coisas boas que Deus tem. Ah, deu algo errado na vida do meu pai, pastor, vai dar na minha? Se você deixar Jesus te tratar, vai dar não. Deus vai ajustar a tua vida. Amém. Deus vai arrumar a tua vida. Amém? Eu vim de uma família assim, irmãos. As minhas irmãs, eu fui adotado por uma família. E depois que eu me converti, eu voltei lá no passado e fiquei pensando na vida da minha família. Falei, por que tudo dava errado para eles? Por que a vida deles foi tão difícil? Uma irmã minha, no dia do casamento, tomou um monte de remédio para se matar. Olha só que forte. Né? Até hoje ela não tem uma boa saúde, ela tem uma vida muito difícil. Né, amor? Você lembra? Muito difícil a vida dela, quase morreu. Deu um AVC nela, estourou aquela veia, né, aqui do cérebro, eu esqueci o nome. Não é AVC não, né? Perdão. Perdoa, irmão, não sou médico, tá? Mas quase que ela morre. Uma vida muito difícil. Né? Aí eu fui conversar com meus sobrinhos, quem eu amo muito, né? Aí fui pregar a palavra para ele, porque eu conheci Jesus agora, e eles vivendo a mesma vida que o pai, um deles. Se olha para o menino, vê o pai era muito ruim, né? Muito ruim, traficante, alguém da índole muito irado, saía matar, porrada, né? Ele morreu nos pés da minha sobrinha, acredita? Perdeu lá a direção da boca, foi preso. Quando saiu, foi querer tomar a boca de volta. Você sabe que passou anos, já tem alguém assumindo. A vida do tráfico é assim. Depois eu te dou um curso, brincadeira. Né? E aí, o cara chegou, caiu na porta assim, da minha sobrinha. Ela abriu a porta, o pai todo ensanguentado, morreu. Aí o irmão dela, meu sobrinho, que eu amo muito, né, indo para a mesma vida,
Ligava para ele, passava mensagem para ele, quando estava lá, conversava com ele, mostrava para ele, né? Porque graças a Deus, uma coisa eu posso transmitir para eles, um testemunho. Porque ele sabia quem eu era, por onde eu andava, né? E agora o Senhor, pela misericórdia, me transformou. Amém? Mas como que eu posso viver algo bom da parte de Deus? Eu preciso ser transformado. Eu não posso me contentar somente em frequentar uma igreja, somente sentar e ouvir uma palavra. Isso é bom? Isso é muito bom. Mas eu quero te dizer que Deus tem algo muito maior para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Você precisa confiar na palavra de Deus e acreditar que Deus quer te usar. Amém? Então é isso que a Bíblia está dizendo. Vocês perderam tempo. Vocês viveram para isso aí que você já sabe, que você viveu, que eu vivi. Mas agora não. O que nós temos que fazer? Nos apegar a Cristo, nos apegar à palavra, ler a palavra, orar ao Senhor, querer desenvolver o ministério, perguntar, posso trabalhar, posso ajudar? No que eu posso servir aqui? Aprender tudo o que te ensinarem. Ainda mais quando se diz respeito à palavra. Não aceite ler a palavra, não estou entendendo nada. Isso acontece com todos nós, quando nós chegamos na igreja. É ou não é verdade? Quando eu entrei na igreja, eu li e falei, meu Deus, o que é isso? Letra de japonês, não estou entendendo nada. Mas ao decorrer da sua dedicação, da sua busca, do seu interesse, você vai compreendendo. E quanto mais você busca, mais você entende. Quanto mais você procura Deus, mais Deus se revela. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais Deus te dá. Amém? Por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque enquanto você está dando, trabalhando, ajudando, orando por alguém, o próprio Deus está derramando na tua vida. Está te enchendo. Agora, se você se acostumar a ficar parado, como é que você vai experimentar? Como é que a mente vai ser transformada? Você vai viver pela lógica. É ou não é? Viver pela lógica. Não precisa de dinheiro para viver, só trabalhar, meu irmão. Não quero saber de nada, não. Trabalhar é necessário. Ter dinheiro é muito bom. Não vamos mentir. Mas viver para Deus, ter Deus, é muito melhor. Amém? Você pode fazer os dois. Deus dá sabedoria. Tem grandes empresários que servem a Deus. Eu conheci um homem, Marius Molo. Quem já ouviu falar nele? Marius Molo. Um negão, sorridente, tinha um sorrisão. Tudo que ele falava era sorrindo, um americano. Esse homem era muito rico, irmãos. Muito rico. Ele morreu há uns 2 anos, se eu não me engano, mais. Eu tive a oportunidade de ouvir uma ministração dele ao vivo, aqui em Manaus. Lembro até hoje, eu fui para esse culto de manhã, na hora do trabalho. Graças a Deus eu já tinha a minha empresa, então eu conseguia ir para lá, né, participar do culto, era de dia, e depois sair para trabalhar. Já trabalhava para mim. E aí eu lembro até hoje, eu fui para o culto na chuva, eu só tinha moto. Eu não tinha carro na época. Eu era recém-casado, acho que eu tinha uns 5 meses de casado. Só tínhamos moto, morava no bairro da Paz. Inclusive essa moto roubaram. Colheita do passado. E aí, eu me lembro até hoje, quando eu saí do culto, pneu furado. Oh, que bênção. E aí fui lá, consertei o pneu e voltei a trabalhar. E eu ouvi esse homem pregando. Sabe quem foi esse homem? Um dos homens mais ricos da América. Sabe o que ele conta nas ministrações dele? Procura no YouTube, tem várias. Ele só ficava viajando, pregando o evangelho em várias nações. Só viajando, ele, a esposa, o filho. E ele ficava só por telefone. Como é que tá? Tá tudo bem? Deu tudo certo? Só administrando a empresa dele pelo telefone. Só os dinheiros entrando e ele pregando o evangelho. Você imagina como é possível você trabalhar e servir a Deus. Trabalhar e viver para Deus. Cuidar da sua família e também cuidar do reino de Deus. É isso que Deus quer. Esse homem viveu muito bem. Imagina se ele se contentasse só com o dinheiro. Eu vou ficar com a minha grana aqui. Morreu. A grana não subiu. Mas com certeza ele subiu. Amém? Ele está lá. A gente precisa de uma mudança de mente para poder viver com sabedoria. Senão você vai ser um frequentador de igreja e não vai ver o milagre na tua vida. Não vai ver a transformação no teu casamento. Não vai ver o milagre na vida dos teus filhos. Por quê? Você não está experimentando da boa vontade de Deus.
E por que não está? Porque a mente não mudou. Às vezes a gente deixou a bebida, mas a mente não mudou. Às vezes você é crente agora, está dentro da igreja, mas a sua mentalidade ainda é muito humanista. Ainda você não crê que Deus vai cuidar de você, que Deus é o teu Senhor. Às vezes você não crê. Não, vou fazer assim, porque desse jeito que está falando na Bíblia, acho que não vai dar certo não. Isso é falta de fé. É ou não é? Isso é falta de fé. Deus falou para Abraão, vou dar um filho teu, Abraão. Fica tranquilo. Vai vir. Sara falou o quê? Não, acho que não vai vir não. Está demorando. Vai logo com a serva. Porque a gente faz assim. A gente tenta fazer do nosso jeito. Sabe por quê? Porque não confia do jeito de Deus. Né? Ah, pastor, estou desesperado por um trabalho. Aí surge lá uma vaga na boate. Deus sabe, né, pastor? Estou precisando. Não, meu irmão. Deus sabe que aquele lugar não é para você. Verdade. Estou servindo a Deus, estou orando, estou buscando. Aí chega um trabalho. Segundo turno, ou terceiro, não sei nem que horas é os turnos. Né? Aí já era aquele irmão que estava na igreja buscando a Deus, servindo a Deus, tudo por água abaixo. Não, mas eu vou ser fiel a Deus lá no meu trabalho. Não consegue, irmãos. Se aqui dentro da igreja nós já passamos desafios, é ou não é? Imagina você sentar aqui. Não consegue. Eu não estou dizendo que é impossível. Eu estou dizendo que, pela experiência, que a gente não consegue. Porque tem gente que acredita que vai conseguir. Então, por que a Bíblia vai dizer armem-se? Também do mesmo pensamento. Porque quando você se arma, você se prepara. Entende? Você prepara a sua mente. Você prepara o seu coração. Você tem estrutura para falar assim, não, eu decido servir a Deus. Eu sei que vai vir desafios, vou ser tentado. Quando eu me converti, meu maior medo, e agora? Como é que eu vou ficar sem elas? Entenderam, não? Sou crente agora, cara. E as meninas? Acho que não vou conseguir, não. Acho que eu vou morrer. Verdade. Mas quando você busca Deus, Ele dá graça. Ele dá estrutura. Ele te transforma, Ele muda a tua mente. Vai mudando, vai mudando. Passou pouco tempo, já estava casando. Porque Deus sabe de todas as coisas. Agora, é claro que tem que esperar. É claro que tem que confiar. Amém? Então não troque Deus por nada. Quem está entendendo? Não fica com medo. Não acha que você não vai conseguir. Confie em Deus. Lê a Bíblia. Acredita na Bíblia. Ah, mas a minha situação é muito difícil. Pois é, é disso que Deus gosta. Sabe por quê? Porque quando Deus opera um milagre, o nome dele é glorificado. O povo saiu do Egito. Escravos. Deus é tão bom, como a pastora pregou aqui. Vocês estão saindo do Egito, né? Estão sendo livres, mas estão lisos. Não, não vão assim não. Vai lá, vocês vão trazer ouro. Você está entendendo como Deus cuida do seu povo? Deus cuida de você. Deus não desampara você. Você não pode pensar, Deus vai, eu vou passar fome. Não vai. Não vai, porque Deus não deixa. Amém? Deus não deixa. Ai, se eu não pegar essa proposta, eu vou morrer. Não vai. Deus não faz isso. Deus está testando a nossa fé. Lembra? Tiago capítulo 1, a nossa fé é provada. Tem que ser provada. Tem que ser provada para a gente ver se realmente a gente tem fé ou não. Então prepara a tua mente, arma a tua mente. Já passamos muito tempo vivendo longe de Deus. Agora nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, descobrimos a sua vontade. E o que diz o verso 7? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam
criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. O tempo está perto, seja criterioso. Não negocie, isso aqui vai me tirar de Deus. Não quero. Isso aqui está me esfriando, eu preciso abandonar. Aquele caminho vai me roubar da presença de Deus. Não quero. Olhe para cá. Quando a Bíblia diz seja criterioso, observa a sua vida, o que você está fazendo. Se você está fazendo algo para Deus. Se você realmente está querendo uma transformação da parte de Deus. Ou se é só um momento. Só um momento que eu estou mal, eu quero ir para a igreja. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem para nós transformação de vida, de mente, de caráter. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele muda tudo. Tudo. É claro que é um processo. Mas quando a pessoa abre o coração, Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando. Você passa a conhecer a Deus. E quem conhece a Deus é transformado. Amém? Então o que precisamos fazer? Viver para Ele. Diga amém. Viver como verdadeiro cristão. Olha o que diz o verso 10 de 1 Pedro 4. Acompanhe comigo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir a outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Por que múltiplas formas? Porque Deus usa cada pessoa de um jeito. Amém? O irmão Deus usa para pregar a palavra. O outro Deus usa para servir. O outro Deus usa para ajudar. O outro Deus usa para discipular, para aconselhar. Quem está entendendo? Múltiplas formas. É dessa maneira que Deus quer nos usar. Continuando. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a forma que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então aproveite o tempo que resta e faça a vontade de Deus. Quantos querem fazer a vontade de Deus? Lembrando que lá fora nós já perdemos muito tempo. Sim ou não? Perdemos muito tempo. Tempo jogado fora. Tempo que nós gastamos pecando, atraindo maldição para a nossa vida. Ninguém quer isso mais, amém, igreja? Não é isso que nós queremos, porque nós conhecemos a Deus. Os nossos olhos se abriram. Gálatas 6:7 diz que tudo que o homem plantar, isso também colherá. Como é que eu vou continuar uma vida dessa, sabendo que tudo vai voltar para a minha vida? Uma hora volta, sim ou não? Volta para nós. Estraga a nossa vida, estraga a nossa família, estraga os nossos sonhos, acaba com a nossa prosperidade. Tem pessoas que não desatam na vida financeira por causa de maldição. Sabia disso? Por causa de uma maldição que está instalada, que às vezes veio dos antigos, dos familiares, está ali. A pessoa trabalha, não consegue. Deus tem poder para quebrar tudo isso. Deus tem poder. Eu acho que para mim eu nasci para sofrer. Mentira do diabo. Ninguém nasceu para sofrer. As provações vão acontecer, mas na verdade você nasceu para vencer. Amém? Para vencer. E as provas é para testar a nossa fé. Temos que aprender, irmãos, a viver para Deus. Tem pessoas que convertem e elas realmente vivem para Deus. Só converte hoje, daqui uma semana ela já quer ajudar. Conta comigo, vamos capinar o que tal, vamos ficar na porta, vamos carregar as águas, vamos fazer alguma coisa, limpar a igreja, conta comigo. Parece que ela já tem nela aqui aquele DNA, que ela gosta de ajudar, ela gosta de servir. E nós vamos servir ao Senhor na sua múltipla forma e graça. Como assim? Cada um faz uma coisa. Imagina se todo mundo aqui for pregar. Meu Deus, tem um ano só para que todos preguem cada domingo. Imagina se todo mundo aqui cantar.
Ah, aquele lá não canta legal, tem eu que tenho que cantar. Ah, aquelas meninas nem dançam legal, tira elas, coloca eu. O que eu quero dizer com isso? Que cada pessoa aqui tem um dom. Deus fez cada um e colocou ali um talento. Porque a Bíblia diz que é Ele que distribui os talentos. Amém? Tem pessoa que vai cantar, o outro vai dançar, o outro vai pregar, o outro vai servir, o outro vai dar um sorriso. Cada irmão que chegar na igreja vai receber um sorriso daquele irmão ou daquela irmã. Amém? Tem outro que vai na casa orar. Tem outro que vai levar a cesta básica. Tem outro que vai contribuir, né? Vamos levantar o nosso galpão aqui esse ano, em nome de Jesus. Amém? Estou só esperando Deus me dar a data, que vai dar dia tal. Vocês creem comigo também? Tem pessoa que vai... Eu vou dar aqui o telhado da igreja. Quanto é? 20 mil. Amém, irmão? Eu não sei quanto é, tá? Eu estou só brincando. Espero que seja um pouco menos. Né? Você está entendendo? Aí um é o anfitrião, abre a casa para a célula. O outro dá o lanche da célula. O outro faz a oração da célula. O outro traz o convidado para a célula. O outro vai fazer o louvor da célula. O outro vai fazer o quebra-gelo da célula. Ou seja, Deus vai usar todo mundo. Tá dando para entender? E aí o seu reino vai sendo construído, irmão. Um vai trazer, o outro vai cuidar. Um vai dar uma palavra de ânimo, o outro vai orar pela pessoa. E assim o reino de Deus vai sendo construído. Sabe por quê? Porque a mente do povo de Deus está sendo transformada. Nós estamos sendo mudados e moldados pela sua palavra. Entende? Aí um trabalha no distrito, lá ele vai pregar a palavra de Deus. O outro trabalha no consultório, lá vai ter um representante de Deus. A outra pessoa está na escola e lá ela vai falar do amor de Deus. O outro está na faculdade e lá ele vai se comportar como um homem de Deus. E só o comportamento, o testemunho da pessoa já chama atenção. É ou não é verdade? Porque o que vai acontecer naquele lugar? É o seguinte, hoje é farra, sexta-feira, vamos lá. Não vou. Esse cara nunca vai. Estranho ele, né? Entende? E aí numa oportunidade, com muita sabedoria, ele vai pregar para aqueles amigos. Ô, irmãos, vocês estão assim, né? Porque eu não vou com vocês. Gostaria tanto de ir. Tô brincando, gostaria não. Mas eu vou falar por que eu não vou. Não, brincadeira. Eu não vou porque eu entreguei a minha vida para uma pessoa. Ah, já sei, tua mulher não deixa, seu frouxo. Essa pessoa, ela morreu por mim. Ela me tirou da lama, eu vivia na lama. Eu não era ninguém, tinha nem dinheiro para comprar um pão. Agora eu estou aqui me formando junto com vocês, meus irmãos. Que bênção, sabe por que eu estou aqui? Porque o meu Senhor me colocou aqui. E aí com sabedoria ele vai compartilhando. Quero te convidar para uma reunião. Quarta-feira, quinta-feira à noite. E aí você vai trabalhando, tá entendendo? Você vai semeando a palavra. Você vai experimentando a vontade de Deus. Deus vai se revelando a você. À medida que você vai abrindo o coração, Jesus vai entrando. À medida que você vai dando espaço para Ele dentro da sua casa, Ele vai entrando. À medida que você busca Ele em oração, Ele vai falando. É assim. Não é entrei na igreja, tô santo agora. Não é assim não. É de degrau em degrau. Na medida que você vai entendendo, você vai dando vazão para o Espírito Santo. Você vai deixando ele trabalhar. Ah, ei, irmão, me ajuda aqui a espalhar as cadeiras. Claro, meu irmão, vamos espalhar. Olha, tu vai fazer o seguinte, hein? Tu vai dar os avisos da célula. Deus me livre. Tem medo de falar. Não é assim que a gente chega na célula? Não, mas fica tranquilo. Vou te dar aqui a cola. Você só vai falar aqui domingo, terça, quarta e acabou. Ah, tá bom. E aí a pessoa começa a falar. Aí daqui a pouco ela traz o vizinho, traz o tio, traz o parente. Daqui a pouco ela está pregando na célula.
Daqui a pouco ela está dando a palavra na célula e ela vai desenvolvendo. Daqui a pouco Deus leva ela para um lugar que ela nunca imaginou. Como eu não imaginei estar pregando para pessoas. Como eu não imaginava dormir sem fumar um cigarro de maconha. Não imaginava. Eu não imaginava eu tomando café sem fumar um cigarro de maconha. Só tomava café se eu fumasse maconha primeiro. Que era para dar a larica. Quem foi da tribo? Pode baixar a mão. Perdão, não era para me pedir para levantar a mão. Né? Se não fumasse, não dormia direito. Olha só que escravidão. É ou não é verdade? E quem é que tem poder de fazer isso na nossa vida? Jesus. Se coloque de pé. Nós temos um alvo. Para o ano de 2023, essa igreja tem um alvo. Qual é o alvo? Diga 100 vidas. Vou perguntar. Para esse ano de 2023, essa igreja tem um alvo. Qual é o alvo? 100 vidas. Nessas 100 almas está teu pai, tua mãe, teu primo, teu irmão, teu marido, tua esposa, teu filho, teu colega. Está tudo inserido aí. O que nós temos que fazer? Servir a Deus. Viver para Deus. Porque uma hora essas pessoas vão te procurar. Amém? Mas quando elas te procurarem, preste atenção, para a gente finalizar, você tem que estar firme. Você tem que estar guardando o seu coração. Você tem que ter a sua mente já transformada. Porque quando elas estiverem na pior, você vai falar para ela, olha, vem cá comigo. Eu sei quem pode te ajudar. Eu sei quem pode mudar a tua vida. E aí você vai apresentar o Deus que você conhece. Amém? Feche seus olhos nesse momento.